Excelente noite, pessoal. Tudo bem? Estão me recebendo bem? Como é que está aí? Áudio e vídeo. Uma live de última hora. Hoje seria a votação no Senado. Eu consegui acompanhar, assistir ao vivo. E aí, tão logo saiu o resultado, eu decidi marcar essa live ainda hoje. Amanhã de manhã, inclusive, vou dar uma entrevista no Jornal da Manhã da Rede TV. Quem puder assistir, estarei comentando com os apresentadores do jornal sobre a aprovação do projeto de lei de conversão. E aí eu quis trazer em primeira mão para os meus alunos e seguidores, quem teve a oportunidade de já receber essa mensagem ainda hoje, para poder assistir ao vivo e até interagir comigo, né? Mas, eventualmente, quem não conseguiu ver a notícia ainda na terça-feira, terá a oportunidade de depois assistir esse vídeo, porque eu vou mantê-lo gravado aqui no meu canal do YouTube, e, portanto, fiquem à vontade para compartilhar com outras pessoas, principalmente quem trabalha na área e, de repente, recebeu um questionamento sobre como ficou a MP 1327, aí você simplesmente passa o link, fala com o Júlio que assiste o vídeo lá que ele já vai explicar direitinho. Deixa eu aproveitar também e ligar aqui pelo Instagram, que, eventualmente, quem estiver lá no Instagram também já assiste parte, muito embora eu não consiga assistir o que eu vou compartilhar com vocês, né? Que no Instagram não dá para compartilhar a tela, mas deixa eu colocar aqui um ao vivo. Muito bem, tendo ao vivo também pelo Instagram. Eu abri a live agora no YouTube e decidi também ligar o celular pelo Instagram para poder fazer uma transmissão simultânea. Eventualmente, quem entrar pelo Instagram e perceber que eu estou ao vivo e quiser acompanhar melhor essa transmissão, vai para o meu canal do YouTube, tá? Entra no YouTube, procura Júlio Ivan Modesto, está liberado lá para o público em geral, porque a vantagem de você assistir no YouTube é que você consegue acompanhar o que eu vou transmitir na tela. Se você se sentir mais acomodado aqui, mais fácil pelo Instagram, não tem problema. A única diferença é que você não vai conseguir ver a tela que eu vou compartilhar pelo YouTube. Então, boa noite aí ao pessoal que foi entrando, o pessoal que está no YouTube, Pedro Escolto, Dica do Instrutor, Valmir Fernandes, meu braço direito e esquerdo, Valneir Brizola, muito bem-vindo, Ezequiel de Oliveira, professor Fábio, Eduardo França, João Paulo Macedo, Defendendo Condutores, Felipe da Puro Trânsito, o Jonathan Vitorino, Teodoro Pereira, Simone, Marcos Feitosa, Eduardo Alves, Tereza França, Maria Cristine, Ezequiel de Oliveira, já falei, Eduardo Alves, Fábio Campos, meu irmão do Espaço do Trânsito, lá de Blumenau, Ricardo Sampaio, Tati Nantes, Adriano Toledo, Edmilson, Naira Lima, Luiz Inocêncio, Morrentes, Fabiana, Lelis Souza, Grande Lelis, Manuel, André Ferreira, Mário Silva, Milton Alves. Bom, isso só vai crescendo aí. O pessoal também pelo Instagram está entrando bastante gente aqui. Eu não vou ficar repetindo os nomes, porque senão a gente vai ficar a live inteira falando o nome. Pelo jeito, vai entrando mais e mais gente. Mas sejam todos muito bem-vindos, aqueles que quiserem fazer algum comentário aí. Espera mais para o final, porque, eventualmente, o que eu for falar durante a live vai acabar sendo já a resposta para a sua dúvida, né? A ideia aqui é ser uma live curta, direta ao assunto. Eu separei aqui 4 documentos importantes para a nossa análise, mas é que você saia dessa live entendendo exatamente o que foi aprovado da lei de conversão da medida provisória 1327, tá? Então, eu separei aqui a proposta originária da MP 1327, a única emenda que foi aceita pelo relator, que foi a emenda do senador Dr. Irã, que é um médico do tráfego, foi vice-presidente da comissão mista que analisou a medida provisória. O presidente foi o deputado Luciano Amaral, o vice-presidente foi o senador Dr. Irã. E a única emenda que o relator, que foi o senador Renan Filho, aprovou foi a emenda, e ainda foi parcialmente, a emenda do Dr. Irã, que é a emenda número 46. Então, de 221 emendas, só uma foi aceita, foi a emenda 46, então eu separei ela aqui para mostrar para vocês, tá? Por isso que é importante, quem entrou pelo Instagram, de repente, ir lá no YouTube para poder ler visualmente aqui, acompanhando, não só acompanhar a minha leitura, mas também conseguir ver o texto,
tá bom? Então, a MP originária, a emenda 46, o projeto de lei de conversão, que foi aprovado hoje, e o Código de Trânsito, obviamente, para a gente fazer essa comparação e saber o que efetivamente foi aprovado. Infelizmente, para variar um pouquinho, contém ironia, o texto do que foi aprovado não é dos melhores. O texto tem algumas incongruências, infelizmente. Vocês sabem o quanto eu sou crítico em relação à tecnicidade na hora de elaborar a lei, né, o texto da lei, e costumo dizer que o CTB, além de Código de Trânsito Brasileiro, é uma sigla que pode ser utilizada para colcha de trapos brasileira, porque a gente tem uma grande colcha de retalhos no nosso Código de Trânsito que acaba sendo emendado diversas vezes, sucessivas vezes, e em muitas dessas ocasiões sem observar os outros dispositivos que são afetados por uma alteração que está ocorrendo, né? E isso aconteceu mais uma vez, tá? Então, das 50 leis que já alteraram o código, nós temos 12 delas decorrentes de MP, essa agora vai ser a 13ª lei decorrente de MP. A única coisa que falta é a sanção presidencial, mas como surgiu como medida provisória, dificilmente ocorrerá veto, e dificilmente ocorrerá veto parcial em algum artigo que esteja lá. Porque o que aconteceu? O autor intelectual da MP foi o ministro dos Transportes, embora a MP tenha sido assinada pelo presidente da República. Quando a MP foi para o Congresso, ela tinha o prazo de 60 dias, mais 60, e aí o início desse período, simplesmente a MP ficou parada, ficou aguardando na mudança de março para abril, quando deu o tempo para que o ministro se descompatibilizasse do governo federal para poder concorrer ao governo de Alagoas. Como a campanha só começa em agosto, esse período de abril até agosto, ele está ocupando a vaga dele de senador, que ele já era senador quando assumiu o ministério, né? E aí ele voltou para o Senado e passou a ser o relator da MP que ele elaborou. E detalhe, ele foi o relator, poucos se movimentaram contra essa decisão da comissão mista. Um deles foi o deputado Hugo Leal, o outro foi o deputado Pompeu de Matos. Ambos se manifestaram quando da escolha do presidente, vice-presidente e o relator da comissão, mas mesmo assim ele se manteve relator da comissão. Inclusive, sugiro a vocês que depois deem uma pesquisada, e eu vou até disponibilizar para vocês. Eu vou fazer um vídeo na sequência, ou uma postagem, ainda estou vendo aqui qual que é o melhor, mas eu vou fazer uma postagem no Instagram, ou vídeo, ou uma imagem, destacando alguns pontos dessa MP, e vou colocar alguns arquivos em anexo, para facilitar, para você não precisar ficar peneirando aí no site do Senado. Então, eu já vou deixar o link direto para o que você precisa ler. E aí eu coloco lá uma palavra que você, digitando a palavra, aí no automático você já recebe esses links, tá? Mas vale a pena você dar uma lida no único voto em separado que houve na comissão mista, que foi do deputado Hugo Leal, tá? O deputado Hugo Leal foi um dos únicos que se manifestou contra a relatoria pelo senador Renan Filho. Ele foi um dos 3 componentes da comissão mista que pediram audiência pública para discutir a matéria, e o ex-ministro Renan Filho simplesmente ignorou, não aceitou fazer a audiência pública, e ele foi o único que fez voto em separado. Então, quando você vê lá na comissão mista, tem o parecer do relator, e o único voto em separado é do deputado Hugo Leal, que opinou pela rejeição total da medida provisória, tá? Inclusive, hoje, na transmissão, o senador Renan Filho disse que foi aprovado na comissão por unanimidade. Não foi unanimidade, foi por maioria. Teve um voto contrário, foi o voto do deputado Hugo Leal, de que está registrado lá. Vale a pena ler, porque, inclusive, ele aponta algumas incongruências, não só o fato do senador Renan Filho ser o relator, mas também que não seria caso de uma medida provisória para tratar de um tema tão importante quanto a concessão da habilitação, né? E aí, durante a votação hoje, porque a comissão mista aprovou na semana passada, e na sequência a Câmara dos Deputados também já aprovou, e aí hoje foi para o Senado, então foi tudo muito rápido, né? E aí, durante as manifestações do Senado, um dos senadores
mencionou que, aí falou abertamente, falou, agora posso dizer assim, que o autor e relator da MP. Então, ele mesmo, aquele senador que é da base do governo, qual que é o nome dele mesmo? Senador... Aqui, lembrei o nome. Randolfo Rodrigues. Durante a transmissão, o senador Randolfo Rodrigues fez questão de dizer o autor e relator da MP, e ainda parabenizando o senador Renan Filho por esse feito, né? E, ao final da sessão de hoje, o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, precisou se ausentar e passou a presidência da sessão para o Renan Filho. Ou seja, o Renan Filho foi o autor, foi o relator e foi quem deu a palavra final, dizendo, está aprovado. Tanto a votação na Câmara quanto na votação do Senado não teve discussão nenhuma, não teve voto contrário nenhum, não teve nenhum debate, só parabenizaram o Renan Filho e aprovaram, tá? E aprovaram um texto mal feito, e eu vou mostrar para vocês por que é mal feito. Quem me acompanha sabe que eu não estou falando da boca para fora, ou apenas porque eu não sei ler as coisas, não consigo entender o que está lá. Na verdade, foi mal feito mesmo. Inclusive, para quem não conhece, um dos meus livros é esse daqui, que é o Código de Trânsito Brasileiro Anotado e Comentado. Um dos 34 livros já publicados, desses 34 livros, muitos deles de comentários ao Código de Trânsito. E eu vou usar esse outro aqui, na apresentação que eu vou fazer para vocês, que é um livro que eu publiquei no ano retrasado, chamado Entre Retalhos e Remendos Jabutis, 26 anos de CTB, em que eu falo sobre esses remendos que ocorrem aí, as emendas jabutis, que são apresentadas nas MPs, e agora mais uma análise crítica que eu vou fazer para vocês, tá? Muitos dos que estão aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, já me conhecem, já me acompanham, vêm, inclusive, porque sabem que eu vou mostrar exatamente como que a lei foi redigida, quais são os problemas e tudo mais, né? Mas, eventualmente, aqueles que chegarem até aqui porque foram indicados, falaram, tem um careca aí que estuda o Código de Trânsito, e, de repente, você chegou aqui por esse motivo, fique sabendo que o que eu vou mostrar para vocês é fruto de muito estudo, né? Não é apenas achômetro, tá? Tanto é que, assim como eu falei nas outras lives sobre o tema, eu vou evitar aqui me posicionar ideologicamente ou até manifestar a opinião sobre o que eu acho do novo modelo de habilitação. Que eu tenho que falar assim, é um modelo, certo ou errado, sendo algo que vai funcionar ou não vai funcionar, é um modelo que foi escolhido, e sobre o qual eu discordo, principalmente da maneira como ele foi trabalhado, discordo de muitos dos itens que constam hoje da regulamentação, mas eu vou procurar ser bastante focado aqui, bastante técnico, em relação ao texto legal, tá? A ideia é o texto legal. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui no CTB. Aqueles que estiverem assistindo pelo Instagram e quiserem assistir pelo YouTube, reforço que fica melhor, porque você vai conseguir acompanhar o que está na tela, tá? Aqueles que estão no Instagram não vão conseguir ver minha tela agora. Então, eu estou colocando aqui na tela o CTB. E no CTB, eu vou destacar o artigo 141, para dizer o seguinte. 141, e aqueles que são meus alunos, eu já falei em outros momentos sobre isso, mas o 141 é o que dá hoje base legal para que o CONTRAN regulamente o assunto de habilitação. Então, ele diz, o processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN, tá? Portanto, tudo que foi decidido na resolução 1020, ou quase tudo, né? Na verdade, o que está na resolução 1020, a gente pode falar tudo, porque a MP foi justamente para compor aquilo que não poderia ser resolvido pelo CONTRAN. Mas tudo que está na resolução 1020 é fruto da competência que o CONTRAN possui de acordo com o artigo 141. Desta forma, a comissão, que é outro trabalho que está acontecendo, em breve eu vou fazer live a respeito, porque o prazo deles também é agora em maio, mas a comissão, que foi designada como Comissão da Formação de Condutores, que está avaliando um projeto de lei, que é o PL 8.085 de 2014, que tem 270 projetos apensados, e depois foi requerido pelo relator que fossem anexados mais 194 projetos, na minha concepção, o que poderia de fazer de mais direcionado seria retirar a competência do CONTRAN,
caso não concorde com o modelo adotado, entendeu? Então, o PL 8.085 não mexe no 141, mexe no 158. Só que como tem mais um monte de projeto que foi anexado e o próprio relator pode incluir temas que não estão nos projetos, poderia atingir dessa forma a resolução 1020. Quer derrubar a resolução 1020, a primeira coisa que tem que fazer é tirar a competência do CONTRAN, ou pelo menos limitar a competência do CONTRAN, e procurar incluir no próprio código as regras de aprendizagem que o legislativo, por maioria, entende como mais adequadas. Então, quando se fala em, por exemplo, carga horária mínima de aula teórica ou de aula prática, a possibilidade ou não de atuação do instrutor autônomo, e aqui eu não estou nem falando do mérito dessas decisões, eu estou falando de como que elas devem ser trabalhadas do ponto de vista legal. Se não concorda com isso, e o CONTRAN hoje entende que tem que ser no modelo idealizado na resolução 1020, portanto, um dos artigos a serem alterados deveria ser o artigo 141, retirando a competência do CONTRAN ou regulamentando, ou diminuindo essa competência. E aí o Código de Trânsito traria, então, quais são as regras para alguém se habilitar no Brasil, ok? Nem a comissão, hoje não tem um texto base, né, porque está analisando aí centenas de projetos, nem a comissão tem um direcionamento específico para a gente chegar a esse denominador, e nem a MP tratou disso. Então, o próprio senador Renan Filho, quando foi hoje falar a respeito da MP, ele ficou destacando as adequações propostas pelo Ministério dos Transportes em relação ao processo de habilitação por meio da resolução 1020. Então, quando ele fala da quantidade de pessoas não habilitadas que hoje estão conseguindo se habilitar, quando ele diz do tempo de se habilitar, que se tornou mais rápido, que se tornou menos burocrático e que o custo da habilitação ficou mais barato, a única dessas questões que a gente pode atribuir à MP 1327 é a questão do custo da habilitação. Eu vou mostrar por quê. Mas a MP não trata de tempo de se habilitar, de carga horária, de instrutor autônomo, de veículo de aprendizagem, tudo isso está na resolução 1020. Então, a própria apresentação hoje no Senado acabou falando muito mais da resolução 1020, sem citá-la, do que o que estava na MP 1327, tá? É importante a gente perceber essa diferença, porque a MP 1327 não trata da CNH do Brasil. A CNH do Brasil é um novo modelo que foi regulamentado pela resolução 1020, tá? A MP 1327 serviu para alterar determinados aspectos que facilitariam o processo de habilitação no entendimento do Ministério dos Transportes e que dependeriam de alteração legislativa, entenderam? Então, para isso serviu a MP 1327, como se fosse uma MP, uma lei no sentido jurídico da norma, em complemento ao ato normativo que está abaixo da MP, porque normalmente é o contrário, né? Normalmente a resolução é um complemento da lei. Nesse caso, a MP começou para complementar a resolução. Então, se construiu um novo modelo pela resolução, sem mexer no código, e aí falaram, o que mais que a gente pode mexer no código? Então, basicamente, a MP 1327 pretendeu, no início, depois eu vou falar como que ficou, mas no início ela pretendeu estabelecer um teto máximo para os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, porque como a ideia era diminuir o custo, então falou assim, vamos dar ao CONTRAN a competência para limitar o preço máximo a ser cobrado em todo o país. Então, com o objetivo de baratear, ok? Outro assunto, que esse é o que repercutiu bastante, usar o RNPC, o Registro Nacional Positivo de Condutores, para conceder a habilitação sem a necessidade de passar pelo exame médico, ok? Então, já beneficiou aí mais de 500 milhões de motoristas nesses apenas 5 meses, né? A notícia que se tem que já teve mais de R$1 bilhão de economia de dezembro até maio, de pessoas que tiveram a renovação automática da sua CNH sem passar pelo exame de aptidão física e mental. Então, a ideia era desburocratizar e baratear o documento de habilitação. Terceiro ponto, permitir que a CNH fosse expedida física ou digital a critério do interessado.
também com o objetivo de baratear. Esse era o objetivo. Foram alterados inicialmente pela MP 5 artigos: o 147, o 148, o 159, o 268A e o 269. O 269, na verdade, não tinha muito impacto, não, que é a questão das medidas administrativas, só mudando a redação do último inciso que se relaciona à realização dos exames, mas ela não tinha tanto impacto com as outras intenções. Tanto é que ele foi abandonado no projeto de lei de conversão, não alterou mais o 269, tá? O 268A é o que está do RNPC, o 159 é o que trata da Carteira Nacional de Habilitação, e aí mudou a forma de apresentação do artigo e também incluiu essa possibilidade de se negar física ou digital, a critério do interessado. O 148 trata dos exames, o 147 também trata dos exames, né? Mas, basicamente, as mudanças que tinham a ver com o objetivo do governo federal de desburocratizar, simplificar e baratear a CNH estavam relacionados a esses 3 itens que eu citei: o teto máximo para o valor dos exames médico e avaliação psicológica, a renovação automática sem passar pelo exame e a emissão da CNH apenas no modelo digital, sem precisar pagar pela emissão física. São esses 3 itens, tá bom? Então, a gente já está resumindo aqui para você ter uma ideia clara do que vem na MP. Mas é importante destacar que tudo que está se utilizando como argumento sobre a CNH do Brasil não consta da MP, consta da Resolução 1020. Então, algumas pessoas estão depositando suas esperanças na comissão especial que foi formada na Câmara dos Deputados, que vai apresentar um projeto de lei agora. Vamos esperar para ver o que vai ser apresentado. Só que uma das coisas que deveria fazer, no meu entender, era mudar aquele artigo 141. Tranquilo? Então, com base nessa explicação, eu vou mostrar aqui para vocês a MP. Quem está no Instagram, mais uma vez teve gente que entrou agora, sejam muito bem-vindos, boa noite. Quem está no Instagram, se quiser assistir pelo YouTube, é só procurar lá YouTube Júlio Bermodesto, você consegue acompanhar pelo YouTube e aí você tem a oportunidade de ver na tela o que eu vou compartilhar, tá? Quem quiser ficar no Instagram, pode ficar e vai acompanhando aí a minha leitura. Então, lá na MP, tá aqui, ó, MP 1327, o texto que foi apresentado originariamente pelo Presidente da República. Artigo 147, o candidato à habilitação deverá submeter-se, conforme norma do CONTRAN, aos exames, 1, de aptidão física e mental de avaliação psicológica. Parágrafo 1º, os exames serão realizados, na hipótese do inciso 1 do CAPT, por, respectivamente, médicos e psicólogos peritos examinadores, nas demais hipóteses do CAPT, pelo órgão executivo de trânsito. Parágrafo 2º, trazia a validade da CNH, não mudando nada em relação ao que já estava em vigor. Parágrafo 3º, a questão da avaliação psicológica na renovação para quem exerce atividade remunerada ao veículo. O parágrafo 4º, a possibilidade de reduzir o tempo de validade. Aí o artigo 148, com a inclusão de 2 parágrafos, o parágrafo 6º, prevendo a obrigação de que os exames médico e psicológico sejam realizados por especialistas na área, medicina do tráfego e psicologia do trânsito, apesar de que já faz algum tempo que o CFP passou a denominar também psicologia do tráfego, né? Mas manteve aqui trânsito, então não acompanhou a mudança de nomenclatura pelo CFP. O parágrafo 7º, a previsão do teto, e aqui tem um problema sério, que ainda hoje não foi resolvido, que é a previsão de que haverá um preço público fixado pela Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme regulamentação do CONTRAN. E o problema é que a MP foi publicada em dezembro, o CONTRAN não regulamentou a matéria, mas a Senatran fez a portaria fixando aquele total de R$180, o que em alguns estados manteve o que mais ou menos já se cobrava, teve estado até que aumentou um pouquinho e teve estado que diminuiu consideravelmente, teve estado que caiu pela metade o valor desses exames, mas de toda forma, esse valor ele não consta do texto da lei, né? No caso aqui da medida provisória, depois eu vou falar também que teve mudança, tá? Não consta o texto da norma, consta do complemento, que teria que ser primeiro resolução do CONTRAN e depois da resolução do CONTRAN, portaria da Senatran.
e até hoje, nós estamos no dia 12 de maio, faz 5 meses da medida provisória, não teve resolução do CONTRAN a respeito, mas a Senatran já baixou a portaria e está exigindo cumprimento, tá? Aí o artigo 159 teve mudança na forma como ele é apresentado, porque na redação anterior o texto do 159 é mais amplo, é mais denso, e aí dividiu em 3 incisos, e no inciso 1 que trouxe lá o meio físico ou digital. O inciso 2 e 3 apenas desdobra o que já estava no caput do 159. O parágrafo 10 prevê que, na hipótese de redução da periodicidade de renovação dos exames, a validade CNH fica condicional para a vigência do exame de aptidão física e mental. O 268A é do RNPC, e aí permitiria a habilitação ser renovada automaticamente, ficará dispensado os procedimentos previstos no artigo 147, e trazendo alguns limitadores para essa possibilidade de renovação automática. Não se aplicando a condutores com idade a partir de 70 anos, não se aplicando para mais do que uma renovação para os condutores a partir de 50 anos, e não se aplicando para os condutores que se trata do artigo 147, parágrafo 4º, que é aqueles que tiverem um tempo menor, tá? E o 269, que é o que eu falei das medidas administrativas, que tinha uma pequena adequação de redação, mas também era uma parte do artigo 269 que eu sempre considerei equivocada, porque medidas administrativas são providências complementares às infrações de trânsito. Eu sempre considerei errado esse último inciso do artigo 269, que não tem nada a ver com medidas administrativas decorrentes de infrações de trânsito. Um erro do CTB que foi sendo remendado com o tempo e continua lá com esse último inciso, que não tem nada a ver com medida administrativa. E revogou o parágrafo 6º e o 7º do artigo 147, que também uma tremenda bobagem ter revogado isso, no meu entender, tecnicamente, porque ele havia sido incluído pela Lei 14.071 de 2020, a partir de 2021, exigindo que médicos e psicólogos façam os seus exames e avaliações atendendo apenas critérios objetivos, e que teria que ter anualmente fiscalização dos profissionais e das clínicas pelos conselhos federais com apoio dos DETRANs, né? E aí foi revogado isso. Então, não há mais hoje uma exigência legal de que os critérios sejam objetivos, embora a recomendação técnica continue sendo essa, mas legalmente não há essa previsão, e não há previsão de fiscalização anual desses profissionais, né? Mas revogou. Isso aqui estava na medida provisória e o projeto de lei de conversão se manteve assim. Eu li rapidamente aqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo, com os detalhes do que havia sido apresentado no início, que eu quero destacar como que ficou hoje com a aprovação e como que muito provavelmente ficará na lei a ser assinada pelo presidente da República, que agora tem aí 15 dias para poder avaliar o projeto, mas evidentemente vai sancioná-lo porque partiu dele, tá? Estou vendo que muita gente está escrevendo aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Depois, ao final, eu vou verificar as perguntas que eu não tenha respondido com as minhas explicações, e aí eu respondo para vocês, tá? Porque senão a gente fica só batendo papo aqui, eu quero mostrar para vocês o que foi aprovado. Bom, então, essa daqui é a medida provisória. Eu vou mostrar agora a única emenda que foi aprovada, que é a emenda do senador Dr. Irã. Foi essa emenda aqui, ó. Suprima-se o artigo 147 e dê nova redação para o parágrafo 7º do 148 ao parágrafo 7º do 268A, que ficaria assim: parágrafo 7º. Os valores correspondentes à realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica observarão preço público fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito estadual, de acordo com a viabilidade técnica e econômica de cada estado. Então, não seria pela Senatran, pelo Dr. Irã, mas isso não passou, tá? Seria cada DETRAN, de acordo com a característica de cada estado, e seria reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele colocou INPC, mas daí o correto é IPCA, que depois foi também alterado. Outro índice oficial que o substitua. O senador Renan Filho acatou isso parcialmente. Já vou mostrar para vocês o que ele acatou. E o 268A, que trata do RNPC, ele sugeriu que ficasse assim: o condutor que, ao término do período de validade da CNH ou ACC, estiver cadastrado no RNPC, terá sua habilitação renovada automaticamente e ficará dispensado os procedimentos previstos no artigo 147, com exceção dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica. Presta atenção nesse finalzinho aqui, ó, que era a emenda, tá? Com exceção dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica. O senador Renan Filho acatou parcialmente, ok?
E agora eu vou mostrar, então, como que foi aprovado. Então, a gente viu a medida provisória originária, vimos a única emenda das 221 apresentadas, que foi acatada parcialmente pelo relator, e agora a gente vai ver o projeto de lei de conversão. Do jeito que está aqui, é o que foi aprovado. Foi aprovado assim na comissão mista, na semana passada, foi aprovado assim na Câmara dos Deputados na semana passada, e foi aprovado assim no Senado hoje, tá? Tudo com votação simbólica. Quem concorda com o texto do jeito que está, permaneça como está. Aprovado. Foi aprovado dessa maneira. Não teve discussão, não teve debate, não teve nada. O próprio senador Renan Filho mencionou hoje, durante a sessão, que houve bastante debate. Na verdade, não houve. Esperou-se que ele assumisse o mandato, ele assumiu como relator, não teve debate a respeito da medida provisória. As 221 emendas foram ignoradas, só ficou uma parcialmente. Houve 3 deputados com pedido de audiência pública, os 3 pedidos negados, e aí foi aprovado na comissão mista, com louvores, com parabenizações, na Câmara dos Deputados, mesma coisa, e no Senado, mesma coisa. E foi isso, tá? Foi aprovado desse jeito. Então, vamos ver agora o projeto de lei de conversão, como é que ficou. Deixa eu trocar aqui a tela. Esse é o projeto aprovado, tá? Lembrando que todos esses textos que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar ainda hoje numa postagem na sequência que eu vou fazer no Instagram, que aí eu vou pedir que aqueles que tiverem interesse para fazer um comentário na postagem, e aí já recebe os links diretos, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E aí vale a pena vocês lerem. Além disso, também vou deixar o voto em separado do deputado Hugo Leal, que eu recomendo a leitura, porque ele deu explicações muito técnicas a respeito de erros da MP desde a sua edição, ok? Então, projeto de lei de conversão, como que ficou? Ó, o 147 foi suprimido. Então, vejo que eram 5 artigos, 147, 148, 159, 268A e 269, tá? Eram 5. O 147 não consta ali. Então, o que significa? Volta-se à redação anterior do 147, antes da MP, porque a MP tinha uma previsão, essa previsão valeu de dezembro até maio, e agora, quando foi aprovada a lei com base nesse projeto de lei de conversão, como o 147 não tem mais alteração, volta-se à sua redação anterior. Beleza? Não dá nem para a gente falar que não se aplica o efeito repristinatório aqui nesse caso, porque, na verdade, a MP ela é temporária, e se ela não é admitida depois da maneira como estava pela lei, você realmente tem que ignorar aquele trecho. Então, aqui você vai ter que ignorar. É importante esse destaque, daqui a pouco você vai entender por quê. Eu vou mostrar o 147 como era antes da MP, porque vai voltar a ficar assim. O 148, então, passa a ter um parágrafo 6º e um 7º, porque hoje o artigo 148, deixa eu abrir aqui no CTV, ó, mudar a tela aqui, para quem está no YouTube. Quem chegou no Instagram agora, seja muito bem-vindo, e se você quiser acompanhar o texto na tela, recomendo você entrar no YouTube, tá? Até porque o Instagram tem tempo de transmissão, daqui a pouco vai encerrar pelo Instagram, e o YouTube provavelmente vai continuar um pouco mais. Então, vai lá no YouTube, procura Júlio Vermodesto, você já entra direto, tá? Então, o 148 no CTB, ele tem, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, aí o 6º e o 7º não tinha antes, eles foram incluídos pela medida provisória, tá vendo, ó? Eles não existiam. Então, qual que vai ser a mudança de acordo com o projeto de lei de conversão? Vai ser um pouco diferente do que estava no texto originário da MP, vai ficar assim, ó. Então, a não ser que haja veto por parte do presidente, lembrando que o presidente não tem a competência, a possibilidade de alterar um texto. Então, o que o presidente faz agora? Ou ele sanciona, ou ele veta totalmente, ou ele veta parcialmente. Se ele não gostar desse parágrafo 6º, ele pode vetá-lo, mas ele não pode mudar nenhuma vírgula desse parágrafo, ok? Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica serão realizados, respectivamente, por médicos e psicólogos, peritos e examinadores, autorizados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferido pelo respectivo conselho profissional, nos termos de regulação do CONTRAN, mantendo aí a palavra trânsito, psicologia do trânsito, embora, como eu disse, o CFP já tenha alterado há algum tempo a psicologia do tráfego, para ficar igual da medicina, mas
trouxe aí o texto que antes se utilizava. E o parágrafo 7º, os valores correspondentes à realização dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica observarão preço público fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme regulamentação do CONTRAN, e serão atualizados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que eu havia falado lá da sigla, ou por outro índice oficial que venha substituí-lo. Ou seja, aquela emenda do senador Dr. Irã, que foi aceita parcialmente, refletiu no parágrafo 7º na previsão da atualização anual pelo IPCA, que não tinha na medida provisória. Então, vai ter um teto, mas vai ser atualizado anualmente. Na verdade, essa atualização nem precisaria estar na lei, mas reforça isso. Poderia estar apenas na regulamentação do CONTRAN. Da mesma forma que a regulamentação do CONTRAN pode vir a trazer realidades sazonais, né? Realidades específicas de cada estado. Então, determinando que cada DETRAN vai, por exemplo, oferecer um estudo de viabilidade do valor a ser praticado naquele estado. Que é óbvio que o custo de vida é diferente, é óbvio que o que custa R$180 no Nordeste é diferente do que custa R$180 no Sudeste, no Sul, e no Centro-Oeste, no Norte, e assim por diante. As coisas têm preços diferentes, né? Todos sabem disso, mas se preferiu colocar um valor fixo para todo o Brasil de R$180. Mas esse valor de R$180, como eu disse, está fixado em portaria da Senatran, que dependeria, para tanto, de resolução do CONTRAN, que não foi feita até agora. Portanto, aqueles que atuam na área, que são psicólogos, que são médicos, mesmo com a medida provisória e agora com a lei de conversão, não se sintam totalmente derrotados em relação aos preços praticados, porque é possível ainda negociar isso com o CONTRAN sem precisar mexer na lei, entendeu? Basta que o CONTRAN, na sua regulamentação, observe essa diferença regional que deve ser levada em consideração na hora de fixar o preço máximo. Então, ainda tem esperança de não ficar no mesmo valor, e alguns, inclusive, com um valor bem abaixo do que era praticado antes. E aqui, sem entrar no juízo de valor acerca de como tem que ficar o modelo. O que eu estou mostrando para vocês é o que está na lei, ok? Então, destacando que o preço, o teto fixado, não está com o valor exato na lei. Ele está na portaria, que dependeria de resolução, que não existe, tá? Então, o que foi aceito da emenda do senador Dr. Irã foi o reajuste anual, só que não foi aceita a previsão de que os estados que iam regular, ficou ainda pela Senatran. O parágrafo 6º, na verdade, na minha concepção técnica, ele não tem mais sentido de existir. E eu vou falar por quê, vou mostrar aqui para vocês por quê. O caminho correto agora seria o veto ao parágrafo 6º, por uma questão meramente técnica, só isso. Porque na proposta originária, o 148 continha esse parágrafo 6º apenas por um motivo. Ao tratar da especialização dos profissionais, essa especialização era mencionada no parágrafo 6º do 148, porque o 147 mudou. Olha como que estava o 147 na proposta originária. O candidato à habilitação deverá submeter-se, conforme a norma do CONTRAN, aos exames. 2 pontos. Então, como o caput do 147 era assim, o 148, por uma questão de técnica legislativa, o relator entendeu que deveria incluir no 148 um parágrafo 6º falando da titulação dos profissionais, ok? O problema é que quando o projeto de lei de conversão suprimiu o 147 por atender à emenda do senador Dr. Irã, volta-se à redação anterior do 147. E é aqui o problema de técnica legislativa, que eu vou mostrar para vocês. Nesse meu livro do Jabuti, uma questão interessante que eu gostei muito de ter feito é que esse livro está esgotado, tá? Mas eu pretendo em breve fazer uma nova edição. Mas eu coloquei nele os textos do código a cada mudança que aconteceu. Então, você tem condições de saber, vendo esse material, como que era o texto em cada época desses 28 anos de vigência do Código. O 147, quando foi aprovado, ele era assim: o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito da seguinte ordem:
Esse texto, que eu coloquei aqui riscado, vigorou de 22 de janeiro de 98 a 11 de abril de 21 e foi alterado pela Lei 14.071 de 2020, em vigor a partir de 12 de abril de 2021. Foi um trabalho aqui bastante detalhista que eu fiz, para que você saiba, em cada época dos 28 anos, qual a redação estava em vigor. Então, desde 12 de abril de 2021, o 147 passou a estar escrito assim: o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do CONTRAN. E aí, na época, essa Lei 14.071, em seu artigo 5º, tinha dado um prazo de 3 anos para adequação, para obter a titulação exigida, porque antigamente não precisava dessa titulação, tinha até só um curso de capacitação. Esse curso já tinha sido alterado por meio de resolução do CONTRAN, e aí a lei veio reforçar essa necessidade de título de especialista e determinando o prazo de 3 anos para regularização. Quando o texto originário da MP trouxe uma nova redação do 147, com um caput mais enxuto, o relator da MP pegou essa parte da titulação e jogou para um parágrafo 6º do 148. Quando agora o projeto de lei de conversão suprimiu o 147, assim que for aprovado, volta ao texto anterior. Inclusive, nesse meu livro, no novo livro do Jabuti, eu vou ter que fazer justamente isso. Eu vou ter que colocar aqui que esse texto vigorou de 12 de abril de 2021 até a data anterior à MP. Aí, durante o período da MP, ele vigorou mais curtinho, e depois da nova lei que será aprovada, ele voltou para esse texto completo. E ao voltar para esse texto completo, o que vai acontecer? Não tem mais utilidade o parágrafo 6º que foi incluído no 148. Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Entenderam por que existe um erro aqui de técnica legislativa? Se alguém não entendeu, escreve aí que eu explico de outra forma. Às vezes eu posso ter enrolado um pouquinho aqui a maneira de explicar e não fui tão claro para vocês. Fiquem à vontade de me perguntar de novo, tá? Depois eu vou retomar aí as participações de vocês. Então, a primeira crítica que eu faço no projeto de lei de conversão é que, tendo suprimido o 147, não há mais razão de existir o parágrafo 6º do 148, tá? Como eu disse, eu não estou entrando no mérito, eu estou mostrando a técnica, tá? Não tem nada de diferente entre o caput do 147 e o parágrafo 6º do 148, não tem nada diferente, é a mesma coisa, tá? Então, deixa eu voltar aqui agora no projeto de lei de conversão. Tem gente aí, eu vi que teve gente que já comentou, Faria advogado, perfeita explicação, bacana. Turma que chegou no Instagram aí, serão muito bem-vindos. Se quiserem acompanhar vendo o que eu estou transmitindo, vai no YouTube, tá? Que lá eu estou mostrando texto por texto, aí fica mais fácil. Procure no YouTube Júlio Modesto. Voltando aqui então, esse é o projeto de lei de conversão. Não, essa é a MP. Deixa eu voltar no projeto de lei de conversão. Aqui. Muito bem. Então, o 147 foi suprimido. O 148 vai ter um parágrafo 6º, que é inócuo. Eu, inclusive, como eu tenho feito aqui em todas as movimentações do processo legislativo, eu vou encaminhar uma sugestão à Secretaria-Geral da Presidência, sugerindo veto ao parágrafo 6º, não por uma questão de mérito, mas por uma questão técnica legislativa, porque ele é desnecessário. Aí o parágrafo 7º trata do teto e do reajuste. O 159, a única mudança efetiva é a possibilidade do condutor escolher se quer a habilitação só digital ou física, e aí não teve mudança em relação à MP originária. Então, tem o caput 159, inciso 1, 2 e 3. A única mudança efetiva é essa parte que meio físico ou digital, e o restante é apenas uma divisão diferente do texto, porque tudo isso aqui antes estava no próprio caput. Vou até mostrar para vocês que estão no YouTube, para vocês acompanharem o raciocínio e entenderem exatamente o que eu estou falando de divisão de texto. Hoje, o 159, não vai dar nem para eu mostrar aqui, porque aqui nesse texto está o da MP. Eu vou mostrar no livro do Jabuti. Ó. No livro do Jabuti, fica mais fácil porque a gente consegue ver
todas as redações. 159. Então, 159 tinha um texto de 98 a 2021, outro texto de 2021 a 2022, e detalhe, ó, de até 2021, a Carteira Nacional de Habilitação é expedida em modelo único de acordo com as especificações do CONTRAN. Aí foi alterado pela Lei 14.071, que trouxe expedida em meio físico e ou digital. Esse texto vigorou de 12 de abril de 2021 a 4 de setembro de 2022, alterado pela Lei 14.440, e que passou a prever expedida em meio físico e digital. Então, é essa parte que está sendo mudada, ó. Hoje, o caput do 159 é mais extenso. Ele diz: a Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos nesse código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Então, o relator da MP e agora do projeto de lei de conversão pegou esse artigo 159, desmembrou em 3 incisos o seu caput e colocou meio físico ou digital, a critério do condutor, entendeu? Então, essa foi a mudança. Vamos voltar lá para o projeto de lei. Outro detalhe aqui também que eu percebi foi isso aqui, ó, no inciso 2. Deverá conter fotografia, nome, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas e demais requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Ampliou aqui a possibilidade do CONTRAN criar mais requisitos que podem conter na CNH, tá? Agora, o restante está exatamente igual no CAPT. Então, não são mudanças realmente substanciais. Em relação à diminuição de custo, para que não precise ter mais o documento físico, atendeu a esse objetivo, tá? Artigo 268-A, que é do RNPC. Parágrafo 7º. O condutor que, ao término do período de validade da Carteira Nacional de Habilitação ou da autorização para conduzir esse motor, estiver cadastrado no RNPC, terá sua habilitação renovada automaticamente e ficará dispensado os procedimentos previstos no artigo 147 deste Código, com exceção dos exames de aptidão física e mental. E aqui está outro erro de técnica legislativa, acompanhe aqui o meu raciocínio, tá? Antes de mostrar, o parágrafo 6º e 7º do 147 continuaram sendo revogados, lamentavelmente, que eram aquelas duas questões que eu havia mencionado, dos critérios objetivos para os exames e da necessidade de fiscalização anual. O que não impede, obviamente, de ser feita a fiscalização, não por obrigatoriedade legal, mas pelo dever da administração pública de controlar os seus credenciados, né? Então, não está proibido de fazer fiscalização, não precisa nem ser anual, pode ser, se quiser, se der conta, mensal, semestral, tal, mas não está mais no código, né? Bom, qual que é o erro aqui? Para quem não é da área de trânsito, talvez nunca tenha parado para analisar esses detalhezinhos que eu vou mostrar agora. Talvez até quem é médico e psicólogo também não tenha percebido isso ainda, que eu vou mostrar agora. Então, acompanhem bem aqui o meu raciocínio. Eu vou pegar o texto, como que foi sendo mudado ao longo do tempo. Então, vou pegar de novo aqui no meu livro do Jabuti. Vou pegar o artigo 147. Como que era o Código de Trânsito quando ele foi elaborado, o projeto de lei, lá em 1997? Quando ele foi para o presidente da República, que na época era o Fernando Henrique Cardoso, ele foi assim, ó, 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. Aí depois foi alterado o caput, ok? O inciso 1 dizia assim, de aptidão física e mental. O 2 foi vetado. Nesse meu livro eu coloco o texto vetado e por que foi vetado. Então, o texto vetado era assim, ó, psicológico. Então, a gente tinha aptidão física e mental e psicológico. Foi vetado pelo Fernando Henrique. Razões do veto. Países rigorosos no combate à violência no trânsito não adotam o exame psicológico para motoristas. Considera-se que os exames físicos e mentais são suficientes para análise da capacitação do candidato à habilitação. Os exames psicológicos poderão ser obrigatórios para os infratores contumazes, caso em que se torne necessário uma investigação mais detalhada do comportamento individual. Justifique-se assim vetar o inciso 2 do artigo 147. Em consequência, figura-se inevitável a oposição de veto às demais disposições que tratam do exame psicológico no presente projeto de lei. E aí alterou todos os exames que tinham a menção ao psicológico.
O Código de Trânsito foi aprovado no dia 23 de setembro de 97 e entrou em vigor em 22 de janeiro de 98. Neste meio tempo, algumas questões foram trabalhadas em cima dos vetos, e entre elas foi demonstrado à Presidência da República a importância da avaliação psicológica que já existia no Brasil. E por conta desse convencimento, o projeto de lei que foi apresentado para corrigir alguns dos vetos apresentados pelo mesmo presidente, que era Fernando Henrique, acabaram resultando na primeira lei que alterou o CTB, que é a Lei 9.602, de 98, que, por coincidência, entrou em vigor no mesmo dia que o Código entrou em vigor. Então, eu até brinco com os meus alunos, quando eu falo do histórico da legislação de trânsito, dizendo que o Código de Trânsito já começou alterado, por causa da 9.602. E aí, o que fez a 9.602? Ela incluiu um parágrafo segundo, dizendo assim, o exame de aptidão física e mental será preliminar, renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência do domicílio do examinado. Aí depois isso aqui foi alterado em 2020 pela Lei 14.071, 2020. E o parágrafo terceiro também foi incluído pela mesma lei, com o seguinte texto: o exame previsto no parágrafo anterior, ou seja, o que era o parágrafo anterior? Era a aptidão física e mental, que era o inciso 1, tá? Acompanhe meu raciocínio. O exame previsto no parágrafo anterior, quando referente à primeira habilitação, incluirá a avaliação psicológica preliminar complementar ao referido exame. Então, foi incluído pela Lei 9.602, vigorou de 22 de janeiro de 98 a 19 de fevereiro de 2001 e foi alterado pela Lei 10.350 de 2001, em vigor a partir de 20 de fevereiro de 2002, dizendo o seguinte, aliás, 2002 não, que é 2001. Para o terceiro, o exame previsto no parágrafo 2º incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que ela se submeter ao condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Ou seja, vou resumir aqui. Quando o Código de Trânsito foi encaminhado para a sanção presidencial, o presidente da República, que era o Fernando Henrique, entendeu que o exame psicológico era desnecessário. Vetou o inciso 2. Nós teríamos os exames separados um do outro, exame de aptidão física e mental e psicológico. Foi vetado o inciso 2. Por um projeto do próprio presidente Fernando Henrique, foi incluído um parágrafo 2º e um parágrafo 3º, estabelecendo que no exame de aptidão física e mental estaria incluída a avaliação psicológica na primeira habilitação. Em 2001, isso foi ampliado para a renovação daqueles que exercem atividade remunerada, somente para esses. Há, inclusive, projeto de lei tramitando que já foi aprovado numa das casas legislativas, ampliando para todos os casos de renovação. Agora vai ter que se debater também isso, como que vai ficar. Mas o fato é que, como que era antes da MP? Fazia o exame de aptidão física e mental em todas as renovações, todas as pessoas. E a avaliação psicológica somente aqueles que exercem atividade remunerada. Atividade remunerada esta que é uma atividade meramente autodeclaratória, porque é a pessoa que diz se ele exerce ou não a atividade remunerada. Não existe uma regra única, escrita e com relação, dizendo que exerce ou não atividade remunerada. Didaticamente, eu sempre defendi a ideia de que exerce atividade remunerada aquele que ganha um valor, uma remuneração, para transportar pessoas ou bens. Não basta que ele seja um profissional que dirige um veículo da empresa, por exemplo. Muito comum, por exemplo, quando eu estava na ativa na Polícia Militar, eu fui diretor de autoescola da Polícia Militar durante muitos anos, e aí me perguntava, o policial militar precisa incluir o EAR? E eu sempre disse que não, porque ele não ganha remuneração para transportar pessoas ou bens. A atividade dele não é remunerada pela utilização do veículo, né? Outra pergunta que me faz com frequência, instrutor de trânsito exerce atividade remunerada? Não, porque ele não ganha pelo transporte de pessoas ou bens. Ele é remunerado pelo serviço dele de instrução, mas não para o transporte de pessoas ou bens.
Só que esse é o entendimento meu, porque não está escrito em lugar nenhum, entendeu? Eu entendo que é a forma mais adequada de você interpretar o que é atividade remunerada. Que antigamente eu até vinculava a atividade remunerada apenas àqueles veículos de emplacamento comercial, que utilizava a placa vermelha. Hoje não dá mais para a gente fazer essa associação, porque existem, por exemplo, os motoristas de transporte por aplicativo. E aí, apesar de usar uma placa particular, ele tem uma remuneração pelo transporte. E aí ele tem que inserir a atividade remunerada. Mas essa é uma dúvida muito frequente. Independente disso, esse é um ponto, é um detalhe que eu estou acrescentando aqui na conversa, mas o importante é você entender essa evolução legislativa, de que, inicialmente, nós tínhamos 2 exames separados, de aptidão física e mental e o psicológico. Dessa maneira, como foi proposto no projeto de lei, foi vetado o psicológico e foi incluído depois por um projeto que resultou na primeira lei que alterou o Código, 9.602 de 98, estabelecendo que a avaliação psicológica é integrante do exame de aptidão física e mental. Esse é até um aspecto interessante, porque a ideia era colocar em igualdade de condições médicos e psicólogos. Só que a maneira como o código foi construído colocou a avaliação psicológica como parte integrante do exame de aptidão física e mental. E lógico que isso não deixa ninguém hierarquicamente superior ou inferior, mas é só uma distribuição da lei que eu estou mostrando para vocês. Isso faz com que a gente tenha que se perguntar o seguinte: legalmente, a avaliação psicológica é tratada de maneira separada ou de maneira conjunta ao exame de aptidão física e mental? E a resposta é que ela é tratada de maneira conjunta. Não existe uma separação desses 2 exames. É o exame de aptidão física e mental que inclui a avaliação psicológica na primeira habilitação e depois na renovação, para quem exerce atividade remunerada. E isso não é opinião minha, isso é o que está escrito no Código. Então, antes mesmo da medida provisória 1327, e eu vou voltar aqui no texto, é isso que a gente tem aqui, ó, parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º, e o que é o parágrafo 2º? É o exame de aptidão física e mental, que, por sua vez, está no inciso 1, porque o inciso 2 foi vetado, percebem isso? Quem está no Instagram não está vendo, porque eu estou compartilhando a tela somente no YouTube. Então, daqui a pouco, inclusive, vai parar a transmissão ao vivo aqui, porque o Instagram tem um tempo de transmissão. Então, quem quiser assistir, continua lá no YouTube, só procurar por Júlio B. Modesto, tá? Então, seguindo aqui, ó. Não é opinião minha, é o que está escrito, por isso que é importante eu mostrar isso para vocês. A avaliação psicológica faz parte do exame de aptidão física e mental, de forma preliminar na primeira habilitação e complementar nas renovações, sempre que a ele submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Então, é uma avaliação preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental. Perceberam isso? Se por acaso alguém discordar da minha leitura, pode escrever aí, depois eu vou fazer questão de ler a sua discordância, e desde que não seja uma discordância simplesmente assim, eu acho que não é isso, né? Eu acho que não é assim. Pode mostrar o que você está percebendo que de repente eu não tenha percebido, tá? Mas é isso. Aqui é a leitura que eu faço da avaliação psicológica. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque partindo do pressuposto de que a avaliação psicológica é um exame complementar ao exame de aptidão física e mental, está ligado à aptidão física e mental, a gente chega à conclusão que a emenda do senador Dr. Irã, com todo respeito a ele, que é um combativo senador e um profissional muito experiente na área política e na área da medicina, me parece que ele se equivocou aqui na emenda dele. Porque na emenda dele, ele colocou assim, com exceção dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica. Ele não precisava ter colocado avaliação psicológica. Talvez até ele tenha colocado para reforçar ainda mais. Pode ser, colocou para reforçar. Mas se a avaliação psicológica faz parte do exame de aptidão física e mental, não precisaria ter escrito. O fato é que a emenda trazia assim. E como que ficou no projeto de lei de conversão? Ele ficou assim. Com exceção do exame de aptidão física e mental. Tá vendo a parte final aqui? Então, ele não trouxe a avaliação psicológica. Retirou aquela parte da avaliação psicológica.
E aí a pergunta que se faz é a seguinte: quem exerce atividade remunerada precisa ou não fazer avaliação psicológica a partir da nova lei? Porque durante o período da MP, os condutores foram beneficiados com a decisão do governo e não tiveram que fazer absolutamente nenhum exame, porque tinha sido retirado isso, ok? Mas agora a pergunta que vai ser feita é: o de exame de aptidão física e mental é obrigatório e a avaliação psicológica não? Ou a avaliação psicológica, para fazer parte dele, precisa fazer? Entendeu? Essa é uma questão que vai surgir dúvidas. Vamos imaginar que o próprio senador Renan Filho se viu convencido da necessidade de retomar o exame, e aí alguém falou assim para ele: mas a avaliação psicológica faz parte do exame de aptidão física e mental. E aí ele falou: realmente, então não precisa mencionar, porque se já faz parte, está sendo redundante, então vamos tirar. E aí tirou por isso. Mas pode ser que ele simplesmente tenha tirado de maneira proposital para dizer assim: o médico tudo bem, eu vou retomar, mas o psicológico eu acho que não precisa, então eu vou retirar o psicológico. O problema é que essa informação a gente vai encontrar nos bastidores. Eu não tive a oportunidade de acompanhar de perto com muitos colegas e muitos profissionais que estiveram esses últimos meses no Congresso, e assim que eu tiver alguma informação diretamente deles, eu compartilho com vocês. Se a gente tem nos bastidores, nas entrelinhas, o motivo pelo qual a avaliação psicológica foi retirada daqui do projeto de lei de conversão, embora ele constasse da emenda. O fato é que na justificativa não consta essa informação, tá? Então, uma dúvida que resta é: a avaliação psicológica continuará ou não sendo obrigatória para quem exerce atividade remunerada? O meu entendimento jurídico é que sim, por causa daquela sequência de que a avaliação psicológica integra o exame de aptidão física e mental, sendo obrigatória para quem faz a atividade remunerada. É possível que, independente do entendimento que se adote, esse entendimento seja expressado na própria resolução, tá? Assim como, na mesma data em que foi aprovada a resolução 1020, também havia sido derrubado o veto da lei 15.153 e passou a ser obrigatório o exame toxicológico, de acordo com o artigo 148A, para a primeira habilitação, e até hoje isso não foi incluído na resolução do CONTRAN. Então, o que a gente vai ter que esperar agora, para responder à pergunta que eu coloquei como dúvida, é saber, a partir da lei de conversão que fechar esse assunto, e talvez também não se encerre por aí, porque ainda tem lá a comissão do PL 8.085, como que a resolução do CONTRAN vai ficar, porque é ela que vai nortear o trabalho dos DETRANs. Se na resolução constar que a avaliação psicológica deve ser feita para o EAR, como eu entendo que sim, aí os DETRANs vão fazer. Se a resolução não constar, por entender que foi retirado propositalmente do projeto de lei de conversão, aí vai ter que brigar na justiça, porque juridicamente eu entendo que nessa sequência hermenêutica, né, de análise da lei, a avaliação psicológica continuaria sendo obrigatória, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar esse entendimento para vocês. Não encerrei ainda, tem mais uma coisinha aqui. Quem está chegando pelo Instagram, eu acho que daqui a pouco, eu não lembro se é 1 hora de transmissão no Instagram, mas for 1 hora, daqui a pouco vai encerrar, mas ainda tem algumas coisas para falar, eu vou continuar pelo YouTube, tá? Então, vai lá no YouTube, procura Júlio Iver Modesto. Agora, tem outro problema mais curioso aqui. Olha como que foi aprovado o parágrafo 7º do artigo 268A. Vamos ler de novo. Ele diz assim: o condutor que, ao término do período da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou da autorização para conduzir ciclomotor, estiver cadastrado no RNPC, terá sua habilitação renovada automaticamente e ficará dispensado dos procedimentos previstos no artigo 147 deste Código, com exceção dos exames de aptidão física e mental. Passando por cima dessa questão toda aí de exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, reparem numa outra questão, que ele diz assim: o bom condutor fica dispensado dos procedimentos previstos no artigo 147, com exceção dos exames de aptidão física e mental.
Vocês lembram que o 147 da medida provisória originária foi suprimido no projeto de lei de conversão. Então, o que ele está se referindo aqui? É o 147, que já existia no Código antes e que vai retornar à vigência. Tudo bem até aí? Vamos, então, de novo lá no Código de Trânsito e ler qual que é a redação do 147, porque ele está dizendo que o bom condutor fica isento do 147, com exceção do exame de aptidão física e mental. Então, o que diz o 147? O 147 tem, inciso 1, aptidão física e mental. Então, ele está dizendo, esse inciso 1 tem que cumprir, ok? O 2 foi vetado. Só que, por força do parágrafo 3º, o psicológico faz parte do inciso 1. Por isso que eu defendo aquela linha de pensamento. Então, vamos ver o que o bom condutor está isento na renovação. O bom condutor está isento na renovação do exame escrito sobre legislação de trânsito. O problema é que ele sempre esteve. 4, de noções de primeiros socorros conforme a regulamentação do CONTRAN. Ele também sempre esteve isento disso. De direção veicular realizada na via pública em veículo da categoria para a qual estiver habilitado. Ele também sempre esteve dispensado disso na renovação. Se o 147 tem 5 incisos, dos quais um foi vetado, mas por critério posterior faz parte do inciso 1, e um deles está excluído da renovação para o bom condutor, ele tem que fazer. Ele só não precisa fazer os outros 3. Só que esses 3 nunca foram cobrados na renovação. Ou seja, caiu por terra essa história de que o bom condutor tem alguma vantagem na renovação da CNH. Ele não tem nenhuma vantagem. Porque o que ele já fazia antes, ele vai continuar tendo que fazer. Pessoal, acompanhe aqui a minha leitura, e me digam se eu tô louco, porque eu fiquei abismado na hora que eu parei para estudar com exatidão o que o Congresso está fazendo. Não me parece nenhum sentido, apesar do que eu ouvi hoje na sessão do Senado, tanto do relator quanto de outros senadores que o parabenizaram, dizendo que agora o bom condutor tem facilidade, que essa é uma conquista do povo brasileiro. Que conquista? Na renovação não precisa fazer exame escrito de legislação de trânsito, exame de noções de primeiros socorros, exame de direção veicular, mas ninguém nunca fez isso na renovação. Vocês estão percebendo o erro técnico na redação da MP? Não faz nenhum sentido esse parágrafo. Ele ficou totalmente fora de esquadro. Ele tinha algum sentido, embora eu discordasse frontalmente dele, de que ficaria dispensado os exames 147, porque afetaria não os outros incisos, afetaria o inciso 1. Aí fazia sentido. Quando o senador Renan Filho decidiu incluir, ainda que parcialmente, a emenda do senador Dr. Irã, aquele parágrafo perdeu o sentido. A inclusão acabou com ele. Então, o Dr. Irã, na verdade, ele conseguiu, sem revogar o parágrafo, acabar com a utilidade dele. Ele não tem mais utilidade. Entenderam isso? Então, nós temos aqui dos 5 artigos da MP originária, o primeiro, que era o 147, foi suprimido, o último, que era o 269, também foi suprimido, foram alterados 148, 159 e o 268A. Esses 3 artigos. Então, são os 3 artigos que serão alterados pela 51ª Lei de Alteração do Código, que será a Lei de Conversão da MP 1327. Vamos acompanhar agora se haverá algum veto ou não, mas, como eu disse, é muito provável que ele seja aprovado exatamente como foi, tanto na Câmara quanto no Senado, mais um remendo aí da nossa legislação de trânsito. Tá? É isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos continuar acompanhando. Em breve teremos novidades da comissão lá da Câmara sobre o PL 8085. Eu vou continuar fazendo essa análise crítica para todos vocês. E agora abro espaço para perguntas. Fiquem à vontade aí, se quiserem fazer algum questionamento. Para eu não precisar ficar subindo de novo lá nas primeiras perguntas, quem perguntou algo lá em cima e eu acabei respondendo durante a minha explicação, está resolvido. Quem perguntou lá em cima e eu não cheguei a falar sobre o que você gostaria, pode perguntar.
Só vamos evitar entrar na polêmica sobre a utilidade ou não dessa MP, sobre a utilidade ou não da resolução 1020, se isso é um absurdo, se vai ter mais gente morrendo, se vai ser maio preto, se vai ser maio amarelo. Eu gostaria de responder perguntas técnicas sobre o texto da MP, tá? Então, fiquem à vontade aqui, deixa eu ver, tanto no Instagram, que ainda está ativo, quanto no YouTube, quais são as perguntas de vocês. Maria Aparecida, se reajuste será do valor que saiu em São Paulo? Então, isso que não dá para saber, Maria Aparecida, porque o reajuste vai ser anual pelo IPCA, mas depende do teto máximo estabelecido pela Senatran, conforme regulamentação do CONTRAN, né? Então, está valendo a portaria, muito embora, para mim, ela está errada, porque não teve resolução antecedente. O Jerônimo, no Instagram, perguntando qual a chance de ter alteração na 1020. Então, Jerônimo, eu disse no início aqui o seguinte, que o correto seria alterar o artigo 141, caso se entenda que o CONTRAN não poderia ter a autonomia gigantesca que exerceu, mudando drasticamente o modelo que estava em vigor há muitos anos, e mesmo com muitos profissionais da área sendo contrários às metodologias que foram imaginadas pela Senatran como ideais, né? E aqui, sem avaliar cada uma das alterações feitas na resolução 1020, eu acho difícil, tá, respondendo a sua pergunta, que tenha alguma alteração na resolução por decisão do governo federal, que se encontra hoje, né? Então, o governo federal que decidiu ser dessa forma, tem competência para isso. Então, se o Congresso quer alterar, o que precisa fazer é mudar o 141. Grande Celso Matuque, seja muito bem-vindo, cara. Gontijo, Virgínia, o que modificará os trabalhos da comissão na nova legislação de CNH? Pois apesar de eu estar acompanhando e vi todas as audiências públicas, uma delas consegui acompanhar presencialmente em Brasília, as outras eu assisti pelo YouTube, eu estou preocupado com o trabalho da comissão, mesmo com a boa intenção, tanto do presidente Coronel Meira, o relator Áureo Ribeiro, as pessoas que estão apoiando lá a comissão, os técnicos que estão lá em Brasília o tempo todo, né, o doutor Alisson Coimbra, por exemplo, e tantos outros, pessoal de autoescola, mas me preocupa o aumento de escopo dessa comissão, porque, para quem não viu os meus vídeos anteriores, o que acontece? Essa comissão pegou um PL que foi aprovado no Senado em 2012, e aí foi para a Câmara dos Deputados em 2014, e foi constituída uma comissão para esse PL em 2015. Esta comissão estava parada durante 11 anos, e quando foi agora, em janeiro de 2026, o presidente da Câmara, para atender o clamor popular, decidiu pegar essa comissão que estava parada e retomou essa comissão. Só que a comissão tem um PL que altera o artigo 158, com uma redação que favorece a resolução 1020, porque o que foi aprovado no Senado é que o CONTRAN tem que regulamentar a carga horária mínima de prática de gestão veicular. Então, o CONTRAN pode escolher se quer 20, 15 ou 2, como está hoje. É só isso que está no PL 8.085. Só que aí a ele foram anexados 270 outros PLs, e o deputado Áureo Ribeiro, na semana passada, pediu que fossem anexados mais 194. Então, me preocupa muito esse aumento de escopo. Como a gente não tem ainda um texto base para falar sobre as novas regras de habilitação decorrentes da comissão, fica difícil saber se, como vocês estão me perguntando, se vai ser alterado o que está na resolução 1020. Por vontade do governo, não. Por vontade do legislativo, pode ser. Mas depende de como vem essa redação, entendeu? Bruno. Boa noite, Júlia. A CMP não menciona a renovação automática para controle da categoria C, D ou E, que faz toxicológico. Então, essa é uma questão interessante também, Bruno, porque a renovação que obriga o exame toxicológico, essa exigência consta do 148A, que não foi alterado pela MP. Você está certo. Essa MP não menciona. Então, o exame toxicológico continua sendo obrigatório. É isso mesmo. Tá? Mas, assim, o texto dessa MP é muito ruim, o texto da lei de conversão é muito ruim. E o relator, o senador Renan Filho, ainda falou hoje na sessão que a MP foi muito bem elaborada, foi muito bem discutida, e que no Congresso o projeto de lei passou a ser melhor do que a MP. Na minha opinião, não. Felizmente.
Felipe, ou seja, renovação automática não existe mais, pois volta ainda precisa. É isso mesmo. Felipe, mas vê, se mudar o 141, teríamos um período muito maior de dificuldade em atualizar o processo de informação com autores. Não, então, mas não é isoladamente, Felipe. O que eu estou falando do 141 é que ele é a base para o Poder Legislativo poder estabelecer os critérios da habilitação. Então, se o Poder Legislativo entende, por exemplo, que o ensino teórico é obrigatório, entende, por exemplo, que o instrutor autônomo tem que ter uma formação compatível com o instrutor vinculado, porque a grande questão é essa. Eu, particularmente, não sou contra o instrutor autônomo. Eu sou contra a possibilidade de qualquer pessoa fazer um curso de 15 minutos e passar a dirigir. Então, se você... Porque o instrutor autônomo que saiu da autoescola para tomar conta da sua vida é a mesma pessoa, é o mesmo profissional. Ele tem a mesma capacidade. Era ele que levava o trabalho na autoescola, é ele que vai levar agora por conta própria. Então, é uma decisão de modelo de empreendedor, tal. Isso aí não tem problema. O problema é o pai, a mãe, o vô, a avó ministrar aula porque fez um curso de 15 minutos. Isso eu sou contra. Então, se o Congresso entender que, tecnicamente, é melhor fixar regras para instrutor autônomo, fixar regras para o veículo de aprendizagem, que precisa ter duplo comando, por exemplo, que é algo que eu defendo que tem que ter, defender que tem que ter o curso teórico mínimo e tudo mais, então ele teria que mudar o 141, diminuir o grau de atribuição do CONTRAN e fixar o mínimo. E aí dizer assim, fora isso, o resto é competência do CONTRAN, entendeu? Então, assim que teria que ser. Mas não adianta você pegar agora um PL de uma comissão que estava parada há 11 anos e querer colocar 500 projetos juntos, pô. Para mim não faz sentido isso, não faz sentido. E apesar de toda a boa vontade, como eu disse, das pessoas que participam da comissão e que estão fora do parlamento, mas auxiliando os parlamentares, entendeu? Tem muito boa vontade, estão fazendo o seu melhor, só que não me parece fazer muito sentido da maneira como está, entendeu? Felipe, ou seja, o exame de aptidão física e mental volta a ser obrigatório para a renovação automática. Sim, é isso mesmo. Fechou esse assunto com certeza. Na MP não precisava e agora no projeto de lei de conversão precisa, tá? Eu entendo que o problema na 141 é quem tem o poder de usá-lo ou manobrá-lo. Sim, porque confere com o que eu penso. Teodoro, o relatório Ribeiro deixou bem claro que como está, não vai ficar. Eu também tenho acompanhado isso, né? Mas ele está querendo até ampliar a questão de poder habilitar os 16 anos, pô. Vamos ver. Brizola, motorista de viatura policial com o curso vencido há mais de 5 anos, também precisa fazer atualização, tal como motorista de ambulância? Não. Pela resolução 1020, o único que precisa fazer hoje atualização de curso é o de ambulância. E tem uma explicação muito simples, não é porque o motorista de ambulância se chegou à conclusão que ele tem uma condição diferenciada em relação aos demais, e por isso ele tem que fazer a atualização e os outros não precisam. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. O artigo 145, só que isso aqui não tem nada a ver com a MP, tá? Eu vou aproveitar que a gente tem mais um tempinho aqui e vou responder as perguntas. O 145 diz assim, ó, para habilitar as categorias D e E, ou para conduzir veículo, transporte coletivo de passageiros, escolares, emergência, produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. E aí vem a necessidade do curso, inciso 4. Só que o curso é nos termos da normatização do CONTRAN. O que fez o CONTRAN na resolução 1020? Excluiu a exigência de atualização a cada 5 anos. As anteriores, a 789, que era mais recente, colocava a exigência de 5 anos e aí excluiu a exigência. O problema é que o 145A diz assim, além do disposto 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Foi incluído pela Lei 12.998 de 2014. Na época, inclusive, o que eu escrevi, o que eu falei a respeito do 145A? Eu disse, esse 145A hoje não tem serventia nenhuma, porque ele diz que além do disposto do 145, e a exigência de curso já está no 145. Então, ele não está colocando nada além. A única vantagem do 145A, eu disse na época, há 12 anos atrás, é que ele traz para o texto legal a reciclagem obrigatória a cada 5 anos. Porque nos outros, a exigência é só por meio de resolução. Para a ambulância, não, é por meio de lei, 145A. Essa era a única vantagem lá em 2014. O que aconteceu hoje? O CONTRAN, quando foi excluir a atualização, não conseguiu excluir na resolução de ambulância, entendeu? Por isso que fica essa dúvida, Brizola, porque as pessoas acham que é para todo o veículo de emergência que excluiu, que manteve os 5 anos. Não é, é só para a ambulância. E por que só para a ambulância? Por causa do 145A. Se não fosse o 145A, tinha caído a atualização de 5 anos para todos os cursos especializados, para todos, tá? Só não caiu a ambulância por causa disso. Boa pergunta sua. Não tem a ver com a MP, mas é uma pergunta que o pessoal tem dúvida com frequência.
Felipe, Renan foi o juiz do jogo, escolheu o seu time e ainda fez gol contra. E no final ainda apitou o final do jogo, cara. Porque é ele que falou no final, ó, está aprovado, está aprovado o projeto de lei de conversão. Ele presidiu o final da sessão de hoje, porque o Davi Alcolumbre teve que se ausentar. Jaime Amorim, a multa de averbação é secretário escolar. Desculpe, fugiu um pouco do tema. Não sei se você perguntou alguma coisa depois. Não. Ela continua existindo. O artigo 65D, embora a maioria dos DETRANs ainda não aplique, tá? Mas não houve mudança legislativa, não. Marcos, a avaliação psicológica pode ser obrigatória para EAR? O Marcos, eu não sei se você entrou agora e aí você não assistiu a minha explicação por completo. Dá uma olhadinha, tá? No vídeo. A gente já está com 1h20 de transmissão, mas eu expliquei detalhadamente que, no meu entender, ela volta a ser obrigatória, tá? Mas isso vai gerar dúvida de interpretação e, no final das contas, vai depender do que vai constar da resolução. Porque a resolução 1020, ainda que ela não tenha outras alterações por vontade própria do CONTRAN, vai ter coisa que ela vai ter que se adequar à nova lei que vai substituir a MP 1327. CNH 0 pontos. Quanto ao artigo 141 do CTB, os proprietários antigos CFCs demoram para acordar quanto à sua autonomia do CONTRAN no processo de habilitação. É o Júnior. Muito bem, Júnior. É isso mesmo, eu tenho percebido isso, Júnior. O pessoal reclama como se o CONTRAN não pudesse fazer o que fez, né? Na verdade, ele tinha competência sim. Tati, tem problema sim, o autônomo não há isonomia no exercício de atividades, comparado ao que foi imposto CFC até então. A questão do particular torna o cenário ainda pior. Sim, isso aí com certeza. Eu disse que eu não sou contra a atuação do autônomo, desde que ele tenha a formação adequada, mas em outras oportunidades, Tati, eu me manifestei exatamente disso, nesse sentido, de que não é correto que o grau de exigências seja menor para o instrutor. Eu hoje resumi a questão da formação, que eu acho que é o mais importante, mas também não vejo sentido, por exemplo, vou citar mais um exemplo aí, que não foi exatamente o que você falou, mas que me incomoda bastante. A autoescola tem um tempo máximo para os veículos utilizados por ela, ainda que sejam veículos adaptados com duplo comando, e no caso do instrutor autônomo, você pode usar qualquer veículo particular, independente do tempo de fabricação. Se quiser dar aula num Fusca, numa Brasília, numa variante, você pode, né? Então, não faz sentido você ter exigências diferentes para os profissionais que atuam na formação de condutores, tá? Claudemir, diretor de ensino geral, tem chance de voltar a ser obrigatório? É uma pergunta difícil, assim, da gente apostar as fichas, porque se depender só do governo federal, a resposta é não volta, porque essa é uma exigência que consta tão somente de resolução. Qual seria a possibilidade de voltar? Se a exigência constasse de lei, ou na mudança de governo desse ano para o próximo, se o atual governo não for reeleito, e o outro governo quiser retomar algumas das exigências que foram cortadas pelo governo atual, né? Agora, tem um grande problema, não só falando do diretor-geral, diretor de ensino, mas que a gente precisa avaliar como profissional da área, porque quem está me assistindo nesse momento, em grande parte, formada por profissionais que atuam na área, né? Não é um cidadão da ponta da linha, não é a pessoa que está sendo beneficiada pelas regras mais favoráveis à obtenção do CNH. E se você for avaliar para as pessoas que estão buscando habilitação e estão tendo mais facilidade, a lei acaba sendo vista como positiva, né? Então, esse é o grande problema, quando a gente começa a defender determinadas manutenções de exigências normativas por conta da segurança, isso é interpretado pela população em geral como uma tentativa de aumentar o custo, entendeu? Eles não avaliam, assim, que é questão de segurança, né? Então, não é só você manter a profissão por manter, mas é você avaliar o que torna um processo de formação mais adequado, né? Felizmente. Tati, não fez gol contra, pelo contrário, o cara está marcando tudo a seu favor, está goleando. Pois é, Dudé, sei que os pedais auxiliares não são obrigatórios, mas se eu, como autônomo, adaptar meu veículo, se a característica mudança de características, visto que a categoria do veículo é particular, na verdade, Dudé, não é a categoria que vai determinar se pode ou não instalar o pedal. O que vai possibilitar isso é a autorização do DETRAN e a realização de inspeção veicular com obtenção do CSV, né? Então, já sei de casos em que algumas pessoas instalaram em veículo particular com autorização do DETRAN do seu estado. Dica do instrutor, a renovação automática para quem não tem infração nos últimos 12 meses. Porém, quem ficou sem fazer o exame intermediário vai conseguir renovar sem pagar a multa?
Aí são exigências diferentes, porque a multa pelo exame intermediário é do artigo 165D, e acaba sendo uma infração dos últimos 12 meses. Aí ele não vai ter nem esse benefício. Que, na verdade, não vai ter mais benefício, né? Para quem acompanhou toda a minha live, é o seguinte, a tal da renovação automática, que está sendo comemorada como algo que se implantou no Brasil, deixou de existir com o projeto de lei de conversão. Não tem mais essa história de renovação automática, porque só isentou dos outros incisos do artigo 147, como eu fui mostrando aqui, que na prática não são realizados pelo condutor na renovação, tá? Então, renovação automática é balela, ela não existe mais. Existiu de dezembro até agora, até por mais aí alguns dias até a sanção da lei, tá bom? Jonathan, você pode colocar o duplo comando, levar a nota da oficina credenciada para a vistoria de metro. Na hora de colocar no documento do carro, o duplo comando, você tem a opção de colocar aprendizagem. Perfeito. Ou particular, se colocar aprendizagem, tem que colocar adesivo amarelo, se deixar particular, então no artigo 128, inciso 2. Ana Paula, foi falar sobre o credenciamento dos médicos psicólogos, acho que perdi essa parte. Não, o credenciamento continua... tem um detalhe aqui, interessante. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tem um detalhe, Ana Paula, foi bom você ter perguntado isso. Tem um detalhe que realmente vai ter uma diferença do texto atual, que é isso daqui, ó. O texto do 147, que foi mudado pela MP, e agora, como a MP suprimiu, vai voltar ao texto anterior, ele estabelece que os médicos e psicólogos devem ter titulação conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme a regulamentação do CONTRAN. Então, o credenciamento feito pelos DETRANS aparece na regulamentação do CONTRAN, porque é o CONTRAN que vai regulamentar isso. Esse é o texto do código. E aí, aquele parágrafo 6º, que eu, inclusive, vou sugerir o veto, porque ele está sendo redundante em relação ao 147, que vai voltar a ter esse texto, ele tem um detalhe lá que, se não for vetado, vai gerar conflito com o 147. Apesar de que, se na regulamentação do CONTRAN ficar dessa forma, aí não tem conflito nenhum. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender. Esse aqui é o projeto de lei de conversão. Médicos e psicólogos peritos, examinadores, autorizados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Isso aqui é novidade, ó. Quem vai autorizar que eles atuem é a Senatran. Entenderam? E aí, se permanecer esse parágrafo 6º, ele traz uma regra que o 147 não traz. Só que o 147 não é contraditório aqui, porque o 147 apenas diz, conforme a regulamentação do CONTRAN. E aí caberia apenas o CONTRAN reforçar isso, entendeu? Então, pode ser, Ana Paula, que a partir da lei de conversão, se ela foi aprovada com esse parágrafo do jeito que está, pode ser que a gente tenha mudança, sim, do credenciamento não ser mais responsabilidade dos DETRANS e passar a ser feito diretamente com a Senatran, tá? Agradeço a sua pergunta, muito boa. Neuza, aqui em São Paulo, a avaliação psicológica realizada antes do exame médico não caracteriza como complementar. Neuza, é boa a sua colocação. A questão que eu disse não é o fato de que ela tem que ser depois, mas o escopo do exame é de complemento, pelo texto legal, tá? Eu não estou dizendo que ela é dependente, que uma coisa depende, não é isso, mas ela complementa o conjunto de exames. É como se você falar assim, você tem que fazer um conjunto de exames. Desse conjunto de exames que você tem que fazer, o que você vai precisar fazer? Cuidado visual, vai ter que medir pressão, vai ter que ver questão do sono, no caso das outras categorias, aí tem um conjunto lá. E além desses conjuntos de exames feitos pelo médico, você tem também a avaliação psicológica complementar a esse conjunto. Mas isso não é opinião minha, é o que está escrito na lei. Artigo 147, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tá bom? E não é a sequência que eu estou tratando, é o conjunto.
Cador, e agora com a redação da lei de conversão do MP, ficou especificado que apenas o médico poderá reduzir a validade da CNH. Essa foi outra questão interessante também, cara, porque chegou a ser previsto isso como redação de um dos parágrafos do 147, Cadore. Como o 147 foi suprimido, volta à redação anterior. E na redação anterior, tanto o médico quanto o psicólogo. Agradeço a sua pergunta muito boa, tá? Porque essa foi realmente uma mudança de impacto entre a MP originária e o projeto de lei de conversão, a partir dessa supressão do 147. A Neuza perguntando sobre a Senatran dos credenciamentos. O que eu mostrei agora há pouco, pelo atual parágrafo 6º, passaria a ser a responsabilidade da Senatran. Felipe, a renovação automática será tão somente um texto na lei, exatamente, mas sem aplicação prática nenhuma, é isso mesmo. Brizola, a live de hoje me lembrou das antigas lives, Trânsito da Sorte. Parabéns, Júlio, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Opa, valeu, Brizola, é isso aí. Tati, o que existe na renovação automática é a não necessidade de pagamento de CNH física após o exame, embora isso, salvo engano, já estivesse previsto na parte de 2027 como opcional. A partir de 2027 como opcional. Não, na verdade, a partir de 2027, Tati, você está misturando com a questão do sistema de notificação eletrônica, não é? Será que não é isso que você está pensando aí? Acho que sim. E mesmo que a gente trate da renovação automática a partir dessa percepção de não pagar o documento físico, não precisaria alterar o 268A, porque essa possibilidade de não pagar a física decorre da alteração do 159, tá? Fernando Oliveira, referente aos cursos especializados, quem já tinha o curso, mas deixou de renovar periodicamente, com a resolução 1020, voltou à validade sem precisar atualizar, com isso volta a ter validade legal? Pois é, voltou. Inclusive na CNH digital, né, na CNH do Brasil, retornaram esses cursos, né? Na minha CNH, inclusive, eu tinha esses cursos muitos anos atrás, depois nunca mais renovei, porque eu só tinha feito porque eu era instrutor desses cursos, então eu fiz por esse motivo, mas nunca dirigi veículo, transporte coletivo, transporte escolar. Aí, recentemente, fui olhar minha CNH e consta lá que eu tenho os cursos e que não precisa atualizar. Voltou. Ana Paula, muito obrigado pelos esclarecimentos, sou médico de Florianópolis. Sucesso aí, Ana Paula. Espero que a live tenha sido útil e que você continue aí exercendo seu trabalho, independente dessas mudanças loucas que estão ocorrendo, mas que vocês continuem fazendo o seu melhor, tá? Isso é importante porque, como eu tenho dito nas minhas lives, aulas e esclarecimentos, as pessoas vão passar pelo Sistema Nacional de Trânsito e nós, que somos profissionais de carreira, vamos dizer assim, que estamos há tanto tempo na área, vamos continuar enquanto a gente quiser continuar. Mas quem ocupa cargo vai embora, entendeu? O ministro vai embora, o secretário nacional de trânsito vai embora, o presidente do Detran vai embora, o presidente da República vai embora, a gente continua, entendeu? Porque a gente não ocupa um cargo apenas, a gente faz por vocação, por ter escolhido essa profissão, né? Então, quem tem que agora procurar fazer o melhor, independente do que é imposto por quem tem o poder da caneta, somos nós. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho e garantindo segurança viária, mesmo que, em determinados momentos, a norma elaborada seja contrária a esse objetivo. Jaime Amorim, todo meu respeito e admiração aqui ao Major Júlio e ao espectador Major Brizola, meu mestre. Opa, bacana. Marlin, mantém a especialidade? Mantém. Maria Aparecida, gratidão pela aula. Gontijo Virgínia no Instagram, está perguntando, as pessoas tiverem suas CNHs renovadas automaticamente, permanece legal? Permanece, porque assim, o que acontece com uma MP? No período em que ela estava valendo, permanece válido todos os seus efeitos. A Constituição Federal prevê a necessidade de edição de um decreto legislativo quando a MP não é convertida em lei para estabelecer quais são as condições das relações jurídicas que ocorreram naquele período, entendeu? Mas aqui a gente tem uma situação até diferente, porque a MP foi convertida em lei, né? Falta ainda a sanção presidencial, mas praticamente já foi convertida em lei, só que tem algumas partes dela que não vão continuar tendo validade. Então, qual que é a tendência natural? É que se reconheça que nesses 5 meses os efeitos gerados por ela continuam tendo validade, tá? Eduardo, para o bom condutor, a única diferença será o não pagamento da taxa do Detran para a renovação do CNH e terá apenas CNH digital. Se ele quiser CNH físico, ele vai pagar pela segunda via. Exatamente isso, muito mais por conta do 159 do que do 268A,
que trata do bom condutor, tá? Então, isso não é para o bom condutor. Na verdade, é qualquer pessoa. Se a pessoa tiver 200 pontos na habilitação, ele vai continuar podendo emitir apenas a CNH digital. Então, isso não é para o bom condutor, é para todas as pessoas. Entendeu? Cadore, obrigado pela resposta por essa live. Foi a única coisa que realmente esclareceu com detalhes. Muito agradecido. Opa, agradeço. Elogio vindo de quem também é professor, também é formador de opinião e acompanha meu trabalho há mais tempo, é um elogio que vale ainda mais, porque, como eu digo para os meus alunos, é fácil a gente conversar com quem não tem nenhum conhecimento, que aí qualquer coisa que você falar acaba sendo aceito como verdade absoluta, né? Agora, quando eu tenho alunos aí, não só o caso do Cadore, mas tantos outros aí que já me acompanham há tanto tempo e que se manifestaram também na live, e que numa live de última hora aceitam ficar comigo aí até 10h30 da noite batendo papo, o meu desafio é maior e me motiva sempre a procurar fazer o melhor para vocês, né? Porque eu sei que vocês são críticos acima de tudo. E eu vou explicar, por isso que eu vou explicando e vou mostrando o texto aqui. Quem assistiu só pelo Instagram perdeu um pouco, assim, de acompanhar, né? Porque no YouTube eu vou mostrando a lei. Aí eu sugiro, quem assistiu pelo Instagram, que depois dê uma olhada nos textos que eu fui mencionando, ou procure no YouTube, Júlio Modesto, e aí assiste de novo, né? Porque é muita informação, e aí, de repente, se perde um pouquinho. Lembrando que eu vou fazer mais uma postagem no Instagram na sequência, para disponibilizar todos esses textos, tá? Então, eu vou fazer uma postagem rapidinha aí, e vou colocar esses textos para quem fizer o comentário, aí já consegue baixar tudo. A Camila Silva, cheguei agora, esse valor do exame médico começa quando? Novo valor. Na verdade, Camila, não vai ter novo valor. A única questão é que ele poderá ser, no futuro, reajustado anualmente pelo IPCA, mas já se estabeleceu o valor, 180, o conjunto do exame médico mais avaliação psicológica. Pode ter um aumento já de pronto? Pode, de repente, por causa dessas movimentações todas e da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro em relação aos estados, pode ser que a Senatran reveja a portaria, mas isso não é decorrente da MP nem do projeto de lei de conversão, tá? Porque a competência é CONTRAN faz resolução, Senatran faz portaria. O CONTRAN não fez resolução, a Senatran fez portaria e está aplicando isso, está exigindo o cumprimento, tá? Então não dá nem para falar para você que vai ter um novo valor, porque depende disso. Cleverson, boa noite, sou aluno desde 2013, sempre aprendi e aprendo muito, grande abraço. Grande Cleverson, recentemente estivemos juntos aí. Show de bola, Dr. Cleverson. No Paraná já está valendo a renovação automática. Pois é, Cleverson, mas vai cair, cara. Está valendo durante a vigência da MP. Assim que a lei for sancionada, vai cair a renovação automática. Esquece isso. É que você chegou agora, mas depois assiste a live toda. Você vai entender por quê, tá? Marilinho, muito bem explicado. Do meu ponto de vista, que a renovação automática ainda está de pé pelo fato da burocracia que o outrora tinha e ainda pagava taxa, mas agora vai só na clínica, faz o exame médico e renova automaticamente. Mas aí não é para o bom condutor, né, o Dudé? A ideia de renovação automática para o bom condutor caiu por terra, porque isso que você está escrevendo, você tem razão, só que é para qualquer pessoa, entendeu? Porque é a alteração de 159. Marilyn, realmente essa live foi necessária, bacana, agradeço. Márcio, Júlio, ótimas suas considerações. Valeu. Edilson, grande Júlio, meu ex-colega de CETEL. Opa, e aí, como é que você está, cara? Show de bola. Agradeço por ter vindo aqui. Ana Paula, foi muito útil, vou ver com calma, live gravada, legal. Compartilha com a turma aí, hein? Márcia, tem os interesses que guiaram o que levanta de propósito? Interesse, infelizmente, é o que mais impera nesse meio, infelizmente. Gislaine, parabéns pela explicação, pena que não lhe conheci antes, mas seguindo agora. Aí sim, ganhei mais uma seguidora, show de bola. Recomenda aí para a turma. Cadore, o povo não está entendendo nada diante dessa renovação automática com exames, uma grande bagunça. Penso que se o presidente não sancionar em breve, vai gerar mais polêmica. Com certeza, cara. Por isso que eu fiz essa live hoje, para pelo menos a gente ter mais gente entendendo os meandros dessas alterações, porque muito mal divulgada, muito mal escrita, e pior, eu que assisti a sessão hoje à tarde, eu vou até cortar depois uns fragmentos do vídeo, vou fazer algumas considerações dessa sessão de hoje, porque do jeito que foi falado no Senado, dá a impressão que
Olha, o Brasil agora melhorou, todo mundo está feliz. Aliás, essa expressão feliz foi utilizada pelo próprio senador Renan Filho, falou, não, isso demonstra que a população está feliz. É complicado, tecnicamente, você analisar as coisas sendo feitas dessa maneira. Osiane, muito obrigado por partilhar esse conhecimento, é um prazer acompanhar as explicações. Opa, valeu mesmo. Márcia, renovar inapto, que coisa. Paulo, parabéns, Major Júlio, muitas dúvidas sanadas, valeu. Adorei, internet nas páginas não especializadas estão fervendo comentários com dúvidas. Pois é. Bom, lembrando aqueles que não ouviram o meu comentário, amanhã, no Jornal da Manhã, eu estarei na Rede TV falando sobre isso, tá? Vai ser uma participação rápida, acho que uns 10, 15 minutos, mas está marcado para as 8h30 da manhã. Então, quem tiver em condições aí, assiste amanhã na Rede TV, vou fazer algumas explicações com o pessoal lá do Jornal da Manhã. Márcia, renovaram sem avaliação psicológica, mantiveram o EAR, fere a lei 10.350. Pois é, Márcia, tá vendo? Ó, você sabe muito bem disso e o pessoal tá viajando com esse negócio aí da lei 10.350 que exige a avaliação psicológica para o EAR. Tá uma bagunça. Agradeço também os esclarecimentos, sou psicólogo do trânsito aqui em São Paulo, bacana. Divulga para a turma aí, Neuza. E parabéns pelo trabalho, continue fazendo o seu melhor. Grande Leles, parabéns, doutor Júlio. Perfeita explanação e orientação, como sempre. Obrigado. Prazer que você esteja aqui, Leles. Latanzi, grande Latanzi, parabéns mais uma vez, sempre muito técnico preciso. Aula de excelência, parabéns, GCM Sampaio, grande Sampaio. Boa noite, amiga do seu saudoso irmão Julião Modesto. Que lembrança boa. Ambos estudiosos em questões do trânsito e formadores de opinião sobre. Parabéns pela sua live. Sou do Paraíba também, Taubaté. Muito bem, é a Marluce, seja muito bem-vinda. Nos bastidores, também o Senatran vai ouvir os estados, o setor acerca da questão dos valores. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Estão dizendo que sim, né? Vamos torcer. Sempre com muita qualidade, empolgante. Beleza, ficaria até de manhã. Agradeço, viu, Nara? Agradeço mesmo. Hildo, obrigado pela live, excelente compartilhar conhecimentos. Pessoal, agradeço aí todos os elogios, todas as considerações. Se tiver mais alguma pergunta aí, ainda respondo. Fique à vontade, pode perguntar. Os sem qualidade. Me explique sobre isso. Parágrafo 7º. O condutor que ao término do período de validade da CNH, ou de autorização para uso de ciclomotor, estiver cadastrado no RNPC, terá sua... Aí cortou, porque tem uma quantidade, né? Você deve ter escrito mais na frente. Então, o problema desse parágrafo 7º, eu expliquei na live, e se você chegou agora, sugiro que depois assista a live por completo, realmente ele ficou agora inócuo. Ele não tem mais serventia, porque foi aceita uma única emenda no parecer final que fez com que ele perdesse o seu sentido, tá? Mas para não ter que explicar tudo de novo, assiste essa live, depois vai verificando pontualmente, porque eu comento os 3 artigos que serão alterados no CTB pela lei de conversão da MP 1327. Eram 5, 2 foram suprimidos, ficaram 3. E nos 3, só o 159 que ainda está bem escrito, vamos dizer assim. O 148 está mal escrito, o 268A está mal escrito, tá? Então, depois dá uma olhadinha aí de novo nessa nossa live. Grande João Paulo, gratidão pela aula, mestre, sempre esclarecedor, valeu. Latam, assistiu mais umas 2 vezes a live, aí é bom. Claudemir Souza, muito bom, Júlio, te acompanho desde 2011, quando comecei como professor de trânsito com o professor Fábio Campos aqui em Blumenau. Opa, grande Claudemir, grande Fábio Campos, meu irmão. Ricardo Sampaio, Luiz Inocêncio, show, mestre Júlio, como sempre, superando. Valeu, Luiz Inocêncio. Maria Aparecida, o Renan, salvador da pátria, parecia que ele é o deus do trânsito. Pois é. No Instagram, Carolzinha Lazarete. Júlio, boa noite. Cheguei tarde, você falou algo sobre os testes práticos para alunos que fizeram aula com o instrutor autônomo. Blumenau não está fazendo os testes ainda. Na verdade, Carol, eu não falei sobre esse assunto porque essa é uma adequação da resolução 1020, tá? Eu foquei a explicação dessa live na MP 1327, tá? E o projeto de lei de conversão. Então, não falei sobre esse assunto, ok? Aproveitando que a gente ainda tem uma galera grande aí online, para quem ainda não conhece, deixa eu mostrar para vocês.
Ó, pessoal, deixa eu compartilhar aqui, quem ainda está online, aproveitar para fazer um merchandising aqui no final da nossa live de hoje, e para aqueles que não estão ao vivo nesse momento, mas depois forem assistir, também fica aí o meu convite. Esse ano eu passei a fazer meus cursos todos e também os meus produtos, livros, e-book, chatbots, tudo numa plataforma nova, sabe? Essa plataforma aqui, ó, Trans com Júlio Modesto, tem as lives, eu fiz uma live sobre o MP 1327 na semana passada, tá aqui, os próximos cursos EAD, próximos cursos presenciais, os cursos EAD em andamento, curso 2026 gravados, cursos anteriores, lives gravadas, livros físicos, livros digitais, chatbots, tudo está na mesma plataforma. E aí, esse curso aqui, ó, o novo processo de formação de condutores, é um curso que eu montei desde do início dessas mudanças, para que tenha um acompanhamento de tudo que está ocorrendo na formação de condutores até o final de 2026. Então, eu vou colocar essa live, inclusive, aqui para o pessoal que é aluno desse curso. Esse curso é R$ 147 por mês só, mas com a vantagem de que você se mantém atualizado de todas as mudanças. Ele já tem aqui mais de 50 vídeos disponíveis. Você consegue aqui ter videoaulas. São videoaulas curtas, dá para você assistir tranquilamente, não precisa assistir tudo de uma vez. Eu explico toda a resolução 1020, então, apresentação inicial, disposições preliminares, tipos de documentos de habilitação, modelos de especificações de documentos, etapas de formação. Então, são videozinhos em que eu vou explicando toda a resolução 1020, feitos com auxílio de inteligência artificial, mas com a minha tutoria, com a minha curadoria, né? Então, toda a resolução 1020, depois videoaulas do manual de exames. Tem aqui mais 20 aulas, também videoaulas explicando todo o manual de exames. Tanto a parte da resolução 1020, quando a parte de exames, eu também vou colocando aplicativos para te ajudar, ó. Então, tem um aplicativo aqui do manual que te permite fazer simulação dos exames. Você clica aqui nas faltas que a pessoa cometeu, e aí você vai somando as faltas, vai informando se está reprovado, se está reprovado. Então, é um aplicativo muito bacana aqui que você consegue simular o exame prático de direção veicular. Aí tem aula sobre todas as fichas do manual de exames, tá? Nas videoaulas da resolução 1020. Aí tem tudo aqui, depois do manual de exames. Lives com o professor Júlio Modesto. Aí tem as lives anteriores, essa live vai ficar aqui também. Materiais complementares. Aí, por exemplo, ó, tem aqui simulado do Banco Nacional de Questões, que é outro aplicativo. Você pode fazer um simulado de 30 questões com todas as questões das 1.500 que fazem parte do Banco Nacional de Questões. Então, você inicia simulado e vai respondendo aqui, ele vai te dando o resultado, se você acertou, se você errou, aí no final ele te dá o resultado do seu exame. Eu estou chutando aqui só para você ver como é que é, né? E é aleatório, cada vez que você vai fazer o simulado, ele faz com questões diferentes, tá? Aí isso aqui faz parte também do conjunto de materiais. Aí você tem a possibilidade de baixar o aplicativo direto para o seu celular, tem grupo de WhatsApp para fazer network com todos os outros profissionais, tem um chatbot 24 horas, que é pelo chat GPT, então você clica aqui, você consegue fazer qualquer pergunta sobre a resolução 1020 diretamente para o chat GPT. Tem um assistente técnico da resolução, aí você vai perguntando, ele vai te respondendo, tá? Tá tudo disponível aqui nesse curso. Aí tem um e-book ilustrado, que é a resolução 1020, explicado artigo por artigo. E aí cada artigo tem lá as ilustrações, é uma forma fácil de você entender a resolução 1020. Depois tem as normas em vigor, resolução 1020, medida provisória, portaria Senatran, por exemplo, a questão do teto máximo, a portaria 927 está aqui, a portaria 923, o conteúdo dos cursos, os projetos de lei que estão em andamento, o material oficial da CNH do Brasil, todas as apostilas, relatório de notícias. Então, esse aqui é o e-book, ó, ilustrado. Tá vendo? Artigo por artigo. Se você quiser comprar só o e-book, eu também tenho só o e-book, é R$ 97,00. Se você quiser participar do curso como um todo, é R$ 147 por mês. Se você quiser fazer separadamente, só o curso do manual de exames também tem disponível, do jeito que você quiser, tá? Então, para você chegar aqui, onde eu estou te mostrando, aqueles que tiverem interesse, entra aqui, ó, juliomodesto.com.br, no meu Instagram, é só clicar lá na bio, que você já consegue entrar no meu site, juliomodesto.com.br, aí você entra aqui nessa página, ó.
Tá? Toda semana eu coloco uma promoção diferente. Essa semana está com uma promoção do curso EAD Processo Administrativo de Trânsito, que eu gravei há alguns anos, mas ele ainda está válido, porque são as normas que estão em vigor até hoje, está com 40% de desconto. E aqui embaixo você tem informações sobre o Maio Amarelo, as palestras que eu vou ministrar esse mês, aí próximos cursos. Aí é só você escolher aqui, ó. Então, aqui tem os próximos cursos. Cursos em andamento. Aí está aqui, ó, o novo processo de formação com condutores. Aí você clicando aqui, você consegue fazer a aquisição do produto, tá bom? Só clicar aqui, ó. Vem cursos de andamento e clique em novo processo de formação com condutores, tá? Então, página principal, aí passa tudo isso daqui e vai em cursos em andamento. Aí, se você quiser, por exemplo, em vez de curso em andamento, vou pesquisar aqui lives gravadas. Aí tem acervo completo de lives avulsas, tem aqui, ó, uma sala secreta sobre o Banco Nacional de Questões. Aí você pode comprar isso aqui. Isso aqui é baratinho, R$ 29,90 só. Aí você compra só o Banco Nacional de Questões. Ele vem com aquele aplicativo também, do simulado. Aí se quiser comprar chatbot, e-book, tem bastante coisa aqui. Depois dá uma olhada, dá uma força aí. Eu vi que tem gente que está vindo pela primeira vez no meu canal, então não posso perder a oportunidade de mostrar para você o que eu tenho disponível, tá bom? Quem chegou no final, o pessoal que chegou agora é Alex Felipe, seja muito bem-vindo. Alex, vai ficar gravado, tá? Depois assiste o restante. Seja bem-vindo. Muito bem. João Paulo, se eu ganhar as eleições, coloque ordem nessa bagunça. Dá para fazer barulho, João Paulo. Vamos lá, né? Isso aí. Eduardo, parabéns pela live, mestre. Top das galáxias, como sempre, agradeço. Tá, te agradeço pelos esclarecimentos. Como sempre, excepcional, nossas aulas. Boa noite a todos, abraço. Transitando com o Roberto Faria. Presidente Beto, trecho da emenda e terá que fazer nova live. Ah, é verdade. Eu vou fazer de qualquer forma, porque mesmo que ele aprove do jeito que ficou, aí eu faço a live só para falar, pessoal, está do jeito que a gente conversou na live do dia 12. Então, quem não assistiu a live do dia 12, assista. Aí nem precisa de uma live, né? Só faço um vídeo e coloco aí, dizendo, ficou desse jeito mesmo. André Ferreira, valeu. Elizabeth, médica do Rio de Janeiro, obrigado pela live. Bons condutores vão pagar o Duda ou de renovação? Então, se o Duda de renovação é relativo ao exame, vai continuar pagando, né? O que não vai pagar, mas é independente se é bom condutor ou não, é a emissão da CNH. Essa não vai precisar mais, porque pode ser só a CNH digital, tá? Maria Aparecida, NAP temporário, só São Paulo não pode cobrar nova avaliação. Pois é, Maria Aparecida, eu também acho um absurdo. E isso foi uma regra local, tá? Uma regra do Detran de São Paulo, que eu sou contra. Do DE. Mestre Júlio, o único que considero como um hermeneuta do trânsito, reitero, único, parabéns, professor, pela desenvoltura absolutamente técnica. Valeu, Dudé. Você que também é professor, fico feliz aí pelo seu elogio, valeu mesmo. Muito esclarecedora, Marilyn, Marluce, sobre a clínica tem que ser médico e psicólogo juntos, como ficou? Na MP não teve nenhuma menção a isso, aí fica por conta, realmente, tanto de resolução do CONTRAN, quanto norma local, tá? Regional de cada estado. Teodoro, valeu. Questão de CPJ, também não menciona na MP. Manuel Trânsito, parabéns, comandante. Suas explicações ajudaram bastante. Obrigado, boa noite. Bacana, valeu. Alessandro Dias, grande Alessandro, Minas Gerais, Sindicato de Autoescola, valeu. Como fica para o condutor? Ele precisa agendar clínica, fazer distribuição randômica, o Estado vai cobrar taxa ou entende que a Senatran poderá criar algum meio de não passar pelo Estado? Se o parágrafo 6º for aprovado, como foi agora no projeto de lei de conversão, a única mudança, Alessandro, vai ser o fato de que a Senatran pode centralizar aí os credenciamentos de médicos e psicólogos. Então, pode acabar resultando nisso aí que você está falando, entendeu? E aí pode, sim, ocorrer de não só ser estabelecido o teto máximo, mas ficar tudo por conta da Senatran. Existe, sim, uma possibilidade de acontecer isso. O que vai diminuir em termos de custo, mas é a independência do condutor, mais uma vez reitero, é a questão de não precisar mais de CNH física. Tá? Claudemir, caramba, é muito conteúdo, show. Pois é, para falar de 3 artigos só em Claudemir. Já pensou?
Você deve estar falando do site que eu mostrei, né? Acredito que sim. Aí é muito conteúdo mesmo. Tá certo. João Paulo, na verdade, fui eu que perguntei, não nosso colega JP. Aliás, gosto muito dele, um excelente profissional. Descobri há um tempo atrás, ele é cearense. É que eu vi defendendo condutores, e você é defendendo condutores do Ceará. Tá certo. Eu vi rapidamente defendendo condutores, achei que era o João Paulo. Tá certo. Latanz, ganhar fácil para deputado, mas tem meu voto. Vamos torcer, Jaime. Agora, na sexta-feira, eu vou dar um pulo no partido lá, ver se eu consigo alguma confirmação dessa pré-candidatura, que ainda não tem nada confirmado. A convenção vai ser só a partir de julho, e a campanha começa só em 16 de agosto, tá? Então, eu não estou confirmado ainda como candidato, embora esteja disposto a concorrer, e estou filiado ao Partido Progressistas, Partido 11, PP. Então, a minha pretensão é sair candidato a deputado federal de São Paulo, mas para isso eu dependo da confirmação da candidatura, tá? Então, aqueles que já estavam sabendo disso, agradeço o apoio, e quem não estava sabendo, espero que me apoie, então logo eu consiga anunciar aí, efetivamente, que estou candidato. Edgley, que pena, cheguei no final, parabéns, professor. Valeu, Edgley. Depois assiste aí, que vai ficar disponível, tá? Eu achei que no Instagram, a transmissão do Instagram ia acabar antes, mas não acabou não, foi até o final. Mas é isso, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, quase 2 horas de live, foi muito bom estar com vocês, agradeço a participação, eu vi que em alguns momentos aí a gente já tinha quase 200 pessoas ao vivo, simultaneamente, para uma live de última hora, que nem deu tempo direito de anunciar, anunciei por 3 horinhas só, não fiz nenhum impulsionamento nem nada, foi muito bom, e agradeço, as participações também muito boas. Vocês estão saindo daqui, como eu pretendia no início da live, com bastante informação útil, atualizada, sabendo argumentar aí com as outras pessoas que questionarem sobre essas mudanças, tá? Vamos acompanhando e torcer para que a nossa legislação, ainda que tenha alguns erros, nos possibilite garantir a segurança viária e diminuir o número de mortes e lesões no trânsito, que é sempre nosso objetivo, tá? Um abraço a todos, bom descanso, até a próxima. Valeu!